às vezes a gente dá uma notícia para os nossos pais, fala assim, pai, não quero mais ser advogado. Agora eu quero viver da minha arte na praia. E aí o seu pai fica assim, tipo... Fala moçada, tudo certo com vocês? Estou eu de novo aqui, Professor Nozem, para mais um vídeo sensacional aqui no canal. Esse vídeo que você está gostando, que você está curtindo, eu sei disso. Eu sei, um lista de chamada que sempre tem um convidado, uma convidada para conversar comigo sobre a vida, né? A vida estudantil, a língua portuguesa na vida deles e tudo mais. Pois bem, você já sabe quem vai estar aqui comigo hoje. Então você não pode perder essa conversa que vai ser sensacional. E sem mais delongas, então, vamos à nossa lista de chamada. Camila Nunes. Muito bem. Bruna Vieira. Muito bem. Camila Coelho. Muito bem. Karen Bacchini. Presente, professor? Seja bem-vinda, Karen. Obrigado por aceitar esse nosso bate-papo. Seja muito bem-vinda aqui no canal, viu? Obrigada. Gente, olha só. Pra quem tá chegando agora aqui, tá falando, quem que é Karen Bacchini? Eu pergunto, Karen Bacchini, quem é Karen Bacchini? Conta um pouquinho pra galera que tá chegando aqui no canal, pra entender quem é a Karen, de onde vem, do que ela faz nessa internet de meu Deus. Então, gente, eu tenho um canal de maquiagem, eu faço uns vídeos de maquiagem aí na internet, sabe? E aí a gente conversa, são filmes, na verdade, porque cada um tem 45 minutos, mas eu prometo que você vai se divertir. Muito bom, falando de maquiagem, falando de muitas coisas relacionadas a esse mundo da maquiagem, e volta e meia, gente, pra quem não conhece a Karen, volta e meia ela... lá no canal dela, fala assim, gente, e agora? Como é que eu falo isso aqui? Professor Nozem, me ajuda, volte e meia, apareço lá nos comentários pra dar umas dicas de língua portuguesa. Eu conheci a Karen num evento do YouTube, a gente ficou colega lá nesse evento, fiquei muito feliz de ela estar comigo aqui hoje. E a gente vai fazer essa viagem histórica agora aqui pela vida da Karen, falando um pouquinho sobre essa Karenzinha, né? Podemos dizer assim, a Karenzinha lá da escola, pequenininha. Como que era essa Karen Bacchini, né? Conta um pouquinho quem era essa estudante. Pensa assim, quando você tinha lá seus 12 anos, 13 anos, conta um pouquinho que tipo de aluna você era. Você era aquela aluna estudiosa, aquela aluna conversadeira, aquela que estava na frente, no fundão, no meio. Quem era a Karen Bacchini, estudiosa ou não, lá na escola? Então, meus pais eram muito, como fala, rígidos. Então, eu tinha que ser CDF zona. Então, 9 para baixo era inaceitável, só podia tirar de 9 para cima, de preferência 100. Boa. Na época era 100, né? Senão não era aceitável. Então, eu era CDF zona. Principalmente assim, no começo, eu estudava... Eu sempre tive uma facilidade de aprender as coisas na primeira vez que explicava ali na escola. Então, sempre que eu tinha dúvida, eu falava... Desculpa, professor, eu era aquela aluna chata que fazia todas as perguntas. Mas depois daquilo, eu nunca tinha que voltar na matéria para estudar em casa, sabe? Eu fazia a aula render e prestava atenção. Quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, eu era aquela aluna que manjava tudo na aula, aprendia rápido e atrapalhava os outros alunos porque ficava conversando na aula, entendeu? Boa. Tomava bastante bronca do professor, fica quieta, cara, une aí. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui sentando cada vez mais pra trás, sabe? Aí fui indo pra cima da bagunça. Mas sempre tirando nota alta. Se tornando do fundão. E é legal isso que você falou agora, que, eu prestava atenção na aula, entendia tudo e sempre ia bem. Eu era assim com língua portuguesa também, especificamente com língua portuguesa. Eu ia pra escola, prestava atenção na aula, também era o cara que levantava a mão, não entendi. Porque não é aluno chato, não, é o aluno bom, porque o aluno tá interessado em aprender, né? Não é aluno chato, não, pelo contrário. O aluno que pergunta, o professor gosta, viu? Tem gente que acha que não, tá atrapalhando a aula. Nada, a aula é feita pro estudante, a aula é feita pro aluno. Então, quanto mais ele interromper, melhor é pro professor. Porque, com certeza, a sua dúvida era a dúvida de um monte de gente da sala. Então, quanto mais perguntar, melhor. Isso pra galera que tá assistindo a gente aqui é bom que fique claro. Se você é o cara que interrompe a aula e pergunta o tempo todo, muito bom. É esse aluno que te espera, entendeu? É esse aluno que te precisa. E aí você falou que prestava atenção e aprendia. Eu era assim com língua portuguesa também, né? E tanto que quando eu fui escolher ser professor de língua portuguesa, foi exatamente o que eu lembrei quando eu era pequeno. Eu falei, que disciplina que eu vou dar aula? Porque primeiro eu pensei em ser professor, depois de língua portuguesa. Porque dependendo, português sempre tive facilidade de aprender. Nunca estudei para uma prova, só prestava atenção na aula, né? Então, e aí que eu fui pro caminho de língua portuguesa. Então, muito legal isso. E você falou, né, que com o tempo foi indo para trás, né? Sentava no meio, depois foi indo pro fundo, foi ficando lá, foi pra galera do fundão, né? Ou seja, comunicação já estava na sua veia desde sempre. Era esse o caminho, né? Então, quer dizer, lá na sua escola, Karen Bacchini comunicadora. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você já tinha uma noção de que, eu quero ser comunicador, eu quero trabalhar com alguma coisa de vídeo ou não, lá atrás, nessa época ou não?
Não, na verdade, assim, eu sempre achei que ser atriz era muito legal, mas, tipo assim, às vezes era profissão que, brincando de casinha, eu escolhia, sabe? Eu vou ser, sei lá, atriz. Mas eu nunca pensei que ia, de fato, se concretizar. Nunca foi uma parada que era palpável pra mim. Então, tipo, era um sonho muito louco, sabe? Só um sonho mais louco. Na verdade, assim, quando eu era mais jovem, eu vim de uma família simples e de uma cidade muito pequena, do interior. Então, tipo, o meu trabalho dos sonhos era, tipo assim, um dia eu vou ser secretária, sabe? Então, assim, Legal. Pra mim era aquilo que ia ser o topo da minha vida. Eu ia casar, ter filhos, ser secretária. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com internet, com YouTube, nada disso. Pra mim, foi tudo acontecendo, assim. Mas eu queria mesmo ser secretária. E olha que interessante, né? Porque, com certeza, né? A gente sempre tem lá na nossa cabeça, quando é pequeno, uma visão de futuro, uma visão de profissão, né? E toda profissão ela é digna, a gente tem vontade de escolher uma profissão lá atrás, mas nunca, ou pelo menos assim, dificilmente as pessoas, quando eu nasci, eu quero ser médico, e daí vou lá e me torno médico, né? Não é sempre que acontece isso, as coisas acontecem uma transição na vida, né? E você comentou agora que, eu queria ser secretária, que também trabalha com comunicação, porque está recepcionando as pessoas, está o tempo todo. Veja só, querendo ou não, a comunicação estava ali, Tava ali, né, no coraçãozinho da Karen, tava ali desde sempre, né? E me diz uma coisa, quando você escolheu, que momento que você percebeu, assim, que, agora acho que o caminho é aqui. Aqui tem um lugar que eu me sinto bem, que eu sou feliz fazendo isso. Como que foi essa descoberta para chegar até o YouTube hoje? Então, na verdade, assim, o meu caminho, eu tô na internet desde quando os dinossauros andavam na Terra, né? Então, assim, tem bastante tempo. Então, na verdade, eu não comecei sendo youtuber. Quando eu passei por muitas coisas, assim, por muitos empregos, porque era diferente a vida no interior, sabe? Então, tipo, eu não tinha ideia do que eu queria me tornar. Então, eu comecei trabalhando em lojas. E aí Legal. Eu fui indo de uma loja para outra, trabalhei numa imobiliária, que não deu certo para mim, porque precisava ser organizada, coisa que não sou organizada. E eu fui passando de emprego em emprego e vendo o que eu gostava e o que eu não gostava. E aí eu comecei a fazer uns bicos numa loja de bijuteria, criando peças, enfim, comecei a criar coisas. E do nada, eu decidi que eu queria ser maquiadora, porque eu queria, eu sempre amei Star Wars e Star Trek, sabe? E aí, nesses filmes, tem muito efeito de maquiagem. E aí eu decidi que eu queria ser maquiadora, porque eu queria trabalhar nesses filmes de maquiadora. Do dia pra noite, eu não tinha usado nada de maquiagem, e aí eu decidi, é isso que eu quero fazer. Decidi, finalmente eu quero ser alguma coisa. E aí eu comecei a procurar como aprender maquiagem. Só que naquela época, os dinossauros, eles não postavam sobre maquiagem, entendeu? Não postavam sobre nada. Então não tinha como eu aprender maquiagem na internet. Daí eu fui fazer um curso. Eu juntei 1 ano de dinheiro para conseguir fazer o curso, porque era muito caro, e fui fazer. Quando eu fiz, eu falei assim, quer saber? Eu vou compartilhar todo o conhecimento que eu tô aprendendo aqui no curso com pessoas que, como eu, queriam aprender e não tinham condições. Então, eu inventei a internet, sabe? O YouTube, essa coisa de foi eu que inventei, entendeu? Eles deviam pagar pra ela, louca. Então, eu comecei a escrever um blog. E aí, esse blog, toda vez que eu saía do curso, eu chegava em casa e estava lá, digitando tudo que eu aprendi. Então, com o tempo, esse meu blog de maquiagem foi ficando famoso, porque tudo que você digitava no Google era o meu blog que aparecia. Olha só. Então, foi meio que construindo, do blog foi virando Twitter, Instagram, YouTube, e aí virou YouTube. Muito bom. E olha que legal, isso tudo aconteceu durante o teu processo de escola ou depois disso? Como que foi? Você estava ainda no ensino médio ali, ou não, já estava depois, fez Enem, foi pra frente fazer outra coisa? Como que foi essa chegada, essa transição? Em que época da vida que aconteceu isso? Foi, tipo assim, eu saí da escola, eu tinha uns 17, com 17 saí da escola, não lembro, faz tanto tempo. Aí eu passei uns 2 anos trabalhando com coisas que não eram criativas. E aí, foi depois desses 2 anos, então com os 19, que eu comecei a correr atrás disso de maquiagem e de fazer o blog. Chegou a fazer o Enem ali nessa época ou não? Como que foi isso? Fiz. Eu fiz como todo mundo, tipo, na escola, antes a gente fazia no 3º ano, todo mundo fazia o Enem no meio do 3º ano. Isso. Agora eu não sei mais como funciona, mas antes era assim. E eu estudei pro Enem eu tirei uma nota boa. Tipo, eu não sei, era um sistema de pontos, mas eu saí mais ou menos no 85, então eu fui bem.
no Enem. Foi bem. E você lembra qual curso você tinha escolhido para fazer no Enem? Lembra ou não? Então, eu não tinha escolhido nenhum curso, porque no Enem naquela época você não precisava escolher curso, hoje precisa. Você escolhe qual graduação você quer fazer. Naquela época era assim, não. Era um Enem só geral. Lá no começo de tudo, os primeiros anos do Enem deve ter sido. Gente, eu tenho 34 anos, faz muito tempo, tá? Eu tenho essa cara de novinha porque eu sou muito boa no skincare, mas, né, eu tô aqui há muito tempo. Na minha época, você não tinha que escolher graduação, era um Enem geral. E eu tinha ido bem, mas eu sabia que eu não ia fazer a faculdade porque o meu pai não acreditava que eu deveria fazer a faculdade. Ele acreditava que eu deveria se casar, ter filhos, viver da minha Olha família. Aí. Então, desde o começo... É bem o pensamento do interior mesmo, lá de 1900 bolinha, né? É uma mentalidade lá de trás que, graças a Deus, tem mudado bastante, né? Graças a Deus tá muito diferente nos dias de hoje. Mas e muita gente viveu isso, né? Muita gente viveu isso. As mulheres, as meninas principalmente, né? Viveram esse tipo de pensamento dos pais. E o contrário também, né? Para homens, o pai dizia, não, você tem que trabalhar para trazer comida para casa, para dar de comer para a família. Né? Então era mais ou menos o mesmo caminho, era um discurso diferente para cada lado, mas era um discurso pensado das famílias da época e que, graças a Deus, a gente já sabe que hoje não funciona e todo mundo pode ser aquilo que bem entender e quer ser. Agora, uma coisa que me chamou a atenção do que você falou foi que você foi atrás de cursos de maquiagem, você foi estudar maquiagem para poder falar de maquiagem. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, por quê? Muita gente pensa que, eu vou falar sobre maquiagem na internet, porque eu, sei lá, passo batom, eu sei fazer meus cílios aqui com rímel e é isso, eu vou falar. Não, né? Tem que ter uma preparação, tem que ter um estudo por trás disso, porque toda profissão tem que ter estudo. É isso, né, Karen? Então, na minha época, eu não tinha pensado em falar de maquiagem na internet. Tipo assim, era diferente. Tanto que eu ia aprendendo e ia passando o que eu aprendi. Mas eu acredito que é muito importante você dominar tudo aquilo que você está ensinando na internet. Você tem que falar e ser capaz de responder dúvidas, sabe? Se a pessoa te faz uma pergunta, mas como é que faria isso numa pele X ou numa pele Y? Você tem que saber responder. Se você não souber responder, também tem que ter humildade para falar, não sei, vou pesquisar e vou te responder. Então, mas eu acredito que, tem muitos assuntos que eu não falo na internet, que as pessoas sabem que eu faço. Por exemplo, eu jogo muitas coisas, mas eu não tenho um canal sobre jogos, porque eu não consigo, no meu ser, a não ser que eu domine aquele assunto 100%, eu seja muito nerd, falar sobre aquilo. Porque eu morro de medo de falar besteira, sabe? Então, eu acho que tem que estudar sim, você tem que dominar muito bem o que você faz e ser confiante nisso também. É importante ser confiante no que você está falando. Com toda certeza, muito bom. Né? Exatamente, muito bom. Porque é isso, né? As pessoas acham que estar na internet é simplesmente estar e falar. E não, né? Tem muita coisa por trás. Eu sempre falo para as pessoas assim, a gente precisa entregar um conteúdo de qualidade, um conteúdo rico para as pessoas. Né? Não é só abrir a câmera e sair falando. Eu tenho que dominar aquilo que eu estou falando. E para poder até brincar com aquilo que eu estou falando, eu preciso dominar muito aquilo que eu falo. Então, por exemplo, eu vejo nos seus vídeos que você brinca bastante com a maquiagem, você arrisca coisas aqui e ali, mas para fazer isso tem que dominar muito. Eu sempre uso o exemplo do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho ele só conseguia fazer todos aqueles malabares do futebol todo porque ele dominava muito o esporte. Então ele era muito bom naquilo. Então para você poder brincar com as coisas que você tem como conteúdo, você tem que dominar muito. E eu vejo que você faz muito isso porque você estuda e está sempre correndo atrás para entregar o melhor possível para as pessoas. Isso é muito legal, muito bacana. Então olha só. Peraí, segura. Seguro? Uma coisa muito importante. Segura aí, fica aí, parada aí. Tem uma coisa muito importante que você só consegue... Pode me ser. Uma das coisas que é muito boa na internet é você trazer um conteúdo inédito, que as pessoas não viram ainda e que você vai trazer aquilo de você mesmo. E como é que você vai fazer isso num mundo onde já falaram sobre tudo? É sabendo muito bem sobre o que você está falando e entendendo como fazer coisas novas dentro daquela mesma coisa que todo mundo faz. E para isso, você tem que estudar muito, consumir muito conteúdo, ler muito livro, assistir muito curso. Aí você consegue trazer coisas que ainda não foram feitas, ou de um jeito diferente. Show de bola, é isso mesmo. Deixa eu te perguntar, você quando escolheu lá estudar maquiagem lá atrás, como que foi isso com os seus pais? Como foi a relação com eles? Eles aceitaram numa boa? Não, legal, vai aí. Ou não, você já comentou que o que eles queriam é que você só, fosse secretária lá e casasse, ou nem secretária, né, que só casasse e tivesse uma família. Como é que foi quando eles entenderam que você estava seguindo uma profissão que você escolheu, né, e não que eles sonhavam para você? Então, mas os meus pais, eles na verdade nunca tiveram um sonho de profissão para mim.
Então não Entendi. tinha essa pressão do você tem que ser isso ou aquilo. Quando eu fiz o Entendi. curso de maquiagem, na verdade, eu já tinha feito o curso de... eu era dominadora de Windows 98, a louca. Photoshop, Lightroom, eu já tinha feito tipo, cursos que Adestradora de eram Windows 98. Sim, pacote Office, Excel, olha, Windows e até o Access eu sabia. Ó. Então, tipo assim, eu já dominava muitas coisas. Eu era muito boa em outras coisas. E eu sabia fazer muito trabalho manual. Tipo, eu era líder em pintura de pano de prato, crochê, eu era muito boa nisso, pintura de caixinha. Então, quando tipo, eu falei, eu vou fazer um curso de maquiagem, eu trabalhava, eu tinha dinheiro para pagar, eu juntei para aquilo. Então, os meus pais levaram a sério o que eu queria realmente fazer. Legal. Eu acho que nunca na cabeça deles, eles pensaram, ela vai virar maquiadora. Porque eu já tinha feito tantas outras coisas que eles só foi. Com o tempo, Sim. eu fui virando maquiadora, mas foi tão gradual que eles não tiveram tempo. Sabe assim, às vezes a gente dá uma notícia para os nossos pais, fala assim, pai, não quero mais ser advogado. Agora eu quero viver da minha arte na praia. E aí o seu pai fica assim, tipo... E é louco, porque, tipo, você teve, às vezes, 6 meses para se acostumar com aquela decisão. E você foi entendendo que você podia fazer aquilo. E aí, conforme você vomita no seu pai, fala assim, pai, é isso que eu decidi. Aí o seu pai fica em choque, às vezes ele fala, não, que isso? Então tenha paciência com o seu pai, porque você também demorou um tempo para decidir entender você. Comigo, eu não cheguei e vomitei, pai, você é maquiadora. Tudo foi acontecendo muito aos pouquinhos. Então, eles, comigo, também foram descobrindo que era aquilo que eu queria. Então, não teve um grande choque, porque não foi uma decisão do nada, sabe? Desde criança, quando eu costurava a calcinha das minhas Barbie, já tinha alguma coisa aí de criatividade, de fazer, Muito de bom. comunicar, como você falou. E é legal porque esse que você falou agora, já tinha uma veia artística aí, né? Porque querendo ou não, tem que ter uma veia artística para também trabalhar com maquiagem, né? Porque a maneira que você enxerga a maquiagem é quase uma pintura, só que no rosto das pessoas, né? É mais ou menos por aí. Então tem uma questão artística por trás aí que é importante também você ter alguma coisa, alguma veia artística para que te ajude nisso. Que o estudo vai somar com essa veia artística. Então é sensacional, muito legal. Muito bacana isso que você falou pra galera aqui. O Karim, olha só, se você tivesse entrado na internet depois de 2010, já nesse movimento, digamos, mais novo, entre aspas, porque 2010 também já faz um tempo, né? Mas enfim, depois de 2010, assim, tipo, vou botar mais pra frente, vou botar aí 2014, 2015, tá? Pra frente. Que aí já tava um boom maior de youtubers e tal, e blogueiragem. Você acha que seria mais fácil pra você escolher o caminho que você escolheu? Ou não? Ou talvez fosse da mesma forma que você escolheu o caminho para você chegar até aqui? Eu acho que eu nunca teria pensado que eu seria capaz, sabe? Entendi. De ser youtuber e fazer isso tudo, porque quando eu comecei não era nada, sabe? Não ganhava nem 50 reais. Nossa, meus primeiros 50 reais com o YouTube, menino, foi babado. Foguete. Sim, foi muito louco. Tipo, dá pra ganhar dinheiro com internet, eu não sabia que era possível, sabe? Foi muito louco. Mas agora, mais pra frente, assim, você já sabe que é possível ganhar dinheiro, você já sabe que é uma profissão que ganha muitos mimos, que as pessoas têm uma admiração, e eu acho que eu talvez teria achado que eu não seria capaz, sabe? Entendi. Mas eu sou. E é ir muito, né? É ir muito capaz, né? E acho que isso é importante para as pessoas verem também que talvez algumas se identifiquem contigo. Porque muitas pessoas não começam nada, não iniciam algum projeto, porque não se acham capazes. E você nunca vai saber se você é capaz se você não iniciar. E todo mundo é capaz de fazer alguma coisa, né? Então a gente tem que iniciar, tem que ter a iniciativa. Não dá pra ficar sonhando, não, amanhã eu começo, e o amanhã passaram anos aí, nada. Não, tem que ser o quê? Amanhã eu começo? Então amanhã eu começo. Abre a câmera e começa a fazer alguma coisa. Então começa hoje, não precisa esperar amanhã para começar. Então acho que talvez muitas pessoas se identifiquem com isso de se sentirem incapazes, mas não, todos somos capazes e temos que apenas começar, dar o primeiro play, né? E aí depois o resto é consequência, né? Muito bom, Karim. Olha só, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje você fala para um monte de gente, um canal gigante falando de maquiagem e tal. Me conta, você consegue perceber que você tem como um dos instrumentos de trabalho, além da maquiagem, a língua portuguesa? Com certeza, porque eu passei muitos anos escrevendo 4 artigos de blog por dia, mas aqui a gente fazia ghostwrite,
writing, né? Que era quando você escrevia e aí era publicado num site, só que você não assinava, né? Era uma matéria do site. Então, eu escrevia que nem uma louca o dia inteiro. Nossa, eu era muito boa no português. Muito bom, muito bom. E aí, assim, uma coisa que eu vejo que você faz muito, que é muito legal, e aí eu atrelo com aquilo que eu tento fazer aqui também, é de usar a linguagem bem acessível para todo mundo. Então a tua linguagem no teu canal, para falar de maquiagem, é bem acessível, não é uma linguagem toda técnica e tal. Não, tem obviamente uma coisa ou outra que precisa ser técnica porque faz parte do mundo da maquiagem, mas a tua linguagem com as pessoas ela é muito acessível. E isso é uma coisa que é muito importante, que eu enxergo ser muito importante. Porque é isso que aproxima as pessoas e faz com que as pessoas entendam o que você está falando. Porque muitas vezes se você for lá usar uma linguagem muito cheia na parte técnica, as pessoas não vão entender nada e vão acabar fugindo dali. Ainda mais que a maioria das pessoas que consomem o nosso conteúdo, eu vou falar do nosso, são pessoas que estão usando nosso conteúdo pro dia a dia, né? Assim como o meu também é assim. Então eu acho que isso é muito legal e eu me identifico muito contigo nesse sentido. Então você usa a gíria, você usa as palavras do jeito que você fala lá no interior, do teu jeito que você aprendeu, essa linguagem falada que ela é toda solta mesmo, à vontade, e é muito legal isso. E a minha pergunta é de propósito? Você pensa assim, não, pô, eu vou ser eu mesmo aqui, falar do meu jeito e as pessoas vão se identificar e depois, óbvio, na hora de escrever você sabe como escrever, porque você acabou de falar que sempre escreveu um monte, então quer dizer, texto não é segredo para você nesse sentido. Então, é proposital mesmo, pô, fazer uma linguagem bem acessível para todo mundo? Então, foi também uma coisa que foi crescendo em mim, porque no começo eu fazia mais técnico, só que aí depois eu fui me soltando mais. E aí agora é isso aí que você vê, tem um carioquês aí. Só que eu sempre penso que você tem que pensar em quem você quer atingir. Se o meu público-alvo fossem maquiadores, daí eu ia ser mais contida, usar uma... já mudei até a postura. Usar uma linguagem mais técnica, né? Tipo, tomar cuidado para não errar os português, exatamente, Mas como esse não é o meu público-alvo, tipo, igual você, seu público-alvo não são professores, seu público-alvo são todo mundo. Então... É sobre isso, é sobre você falar com o seu público-alvo. Então, eu sempre penso assim, com quem eu tô falando? E aí eu imagino uma pessoa ali. Ele é assim, assim, assado, não é maquiador, é só uma pessoa que gostaria de aprender maquiagem, ou então gostaria de rir, sabe? Então, eu falo do jeito que eu acho que aquela pessoa gostaria de ouvir. Muito bom, muito bom. Porque assim, querendo ou não, se eu fosse assistir uma aula de português, eu queria assistir uma aula de português leve, atrativa. Assim como se eu fosse assistir um conteúdo de maquiagem, eu queria assistir um conteúdo leve, atrativo, que é aquilo que você faz também. Muito bem. Olha só, deixa eu perguntar, já chegou a dar aula de maquiagem ou de alguma outra coisa? Já dei aula. Tipo, quando eu era novinha na escola, eu fiz uma vez uma maquete que ficou muito incrível, que naquela época a gente fazia maquete. E aí, o professor de ciências, na época não era nem química, era ciência. Ele perguntou se eu podia apresentar aquela maquete para uma classe da alfabetização. E aí, foi a primeira vez que eu me apresentei e eu virei professora de educação física dessa classe. Porque a educação física deles não tinha professor, era escola pública, eu sempre estudei em escola pública estadual. E aí eles não tinham professor e eles não faziam nada nesse período, né? Eles eram enviados para casa e não tinham ali uma aula de alguma coisa. Então, acabei fazendo uma proposta para a diretora se ela deixava eu assumir e ensinar essas crianças a troco de absolutamente nada. E aí eu comecei, eu levava coisas de arte para eles fazerem, às vezes eles... Que legal! Corriam na quadra, a gente sempre fazia alguma coisa. Então eu dava aula para essas crianças. Depois, quando eu fiquei boa em maquiagem, eu comecei a dar aula de maquiagem. Eu era revendedora de uma marca de maquiagem, dessas de catálogo. E aí, da revistinha. E aí eu ensinava as pessoas a fazerem maquiagem e usarem aqueles produtos que eu tava vendendo. E aí, se elas gostassem, elas compravam. Então, isso foi escalando. Eu tava dando aula depois para turmas de 20, 30 pessoas. Mas sempre de maquiagem básica, sabe? Nunca para maquiador, não. Sempre para maquiagem pessoal. Então, eu virei professora, assim... Nos meus 15 anos, eu já estava ensinando umas crianças, sem responsabilidade alguma. Gente, que diretora deixava. Mas com certeza você devia ser uma criança, uma adolescente responsável, né? Bem responsável para poder deixar as crianças na sua mão. E assim, é muito legal, porque querendo ou não, você fez um estágio, né, de docência ali para depois ensinar maquiagem, né? Então, querendo ou não, aquilo que você treinou meio que, né...
por acaso, vamos dizer assim, acaba depois sendo útil para você lá na frente da sua profissão. É muito bacana de enxergar isso quando a gente começa a olhar para trás, por isso que é legal a gente começar a revisitar, né, o nosso passado. Começa a enxergar um monte de coisa que foi impactando no futuro nosso, né? Muitas vezes sem a gente saber que isso ia impactar. Por isso eu sempre falo para as pessoas, olha... Às vezes as pessoas elas não pensam nisso, mas tipo assim, eu fiz isso quando eu era mais jovem, né? Eu tava tipo na 8ª série, sei lá. Mas quando eu fui procurar emprego, isso entrou no meu currículo. Então, às vezes, essas experiências que a gente tem, às vezes muito voluntárias, sabe? Que não te renderam nada na época, não se prive delas, faça elas, porque depois, por mais que não tenha adiantado nada ali, você aprendeu alguma coisa, com certeza, mas você também colocou mais um negocinho no seu currículo. Isso sempre ajuda quando você está procurando seu primeiro emprego. Exatamente, com toda certeza. Currículo sempre é bom, né? Experiência na vida sempre é bom. É muito importante. Muito bem, muito bom. Você falou para mim que você escrevia muito, tal. E quando você escrevia, chegava a consultar muito a língua portuguesa ou não? Você sempre teve habilidade de escrita? Como que foi esse processo? Que ferramentas você usava aí nessa época de escrita? Então, eu sempre fui boa no português, a minha mãe também sempre foi muito boa no português, e eu tive um professor que me ensinou, eu acho que no 2º e no 3º ano, que ele me fez realmente amar a língua portuguesa. Ele era muito ruim, muito rígido, as pessoas morriam de medo dele, mas ele realmente me fez aprender português, tipo, pro vestibular, assim, isso foi muito, muito bom. Então, eu era boa no português, eu sempre fui, nossa, comecei... Gente, o meu livro de português tinha aqueles post-it, assim, só o de português. Era o único que eu revisitava depois em casa, porque eu realmente amava muito. E aí, quando eu ia escrever, uma coisa que me ofendia muito era quando eu cometia um erro de frase, sabe? Tipo, não digitar uma parada errada, porque às vezes eu digitava errado mesmo. Tipo, você tá no teclado, bateu em outra tecla e não viu. Tá tudo bem. Mas agora, quando eu errava uma construção de frase, ou quando eu escrevia alguma coisa errada, achei com X, né? Assim, a gente escreve errado nas mídias sociais, tá tudo bem? Eu ficava muito chateada. E nessa época, tinha um blog na internet de tipo assim, de fofoca. Sempre que você escrevia alguma coisa errada, eles printavam, colavam e ficavam falando que você era burra. Aí era horrível, era meu pior pesadelo. Eu tinha que escrever tudo certo, por causa de mim e por causa da chacota da internet. Então, tipo, eu sempre revisava bastante. O Google, que, tipo, quando você ia escrever, ele já sublinha, né, o que tá errado. O que tá errado. Então, eu olhava muito ali, digitava no Google a palavra. Às vezes você tem dúvida se... Não sei, fala uma palavra aí que existe dos dois jeitos, mas pode ser usada para duas coisas diferentes. Esqueci. Dos dois jeitos para duas coisas diferentes? Vamos pensar. A palavra sessão. Sessão tem 3 maneiras de escrever a sessão. E aí? É sessão com C e 2 S? É sessão com S e 2 S? É sessão com S cedilha? E agora? Depende do uso, né? Depende da tua intenção. Então, isso o Google me ajudava muito. Eu digitava lá no Google, sessão ou sessão ou sessão. E aí ele me dizia para quando que eu tinha que usar. E aí eu aprendi muita coisa assim. Mais pra frente, conforme eu fui tendo dinheiro, me profissionalizando, eu contratei uma amiga minha para revisar os meus textos. Legal. Isso é uma dica muito importante. Às vezes, quando você lê muitas vezes o que você escreveu, o seu cérebro acostuma e você precisa que uma outra pessoa leia para você e ache o Exatamente. Porque o teu cérebro acostuma até com o erro, né? Porque você está tão acostumado a escrever errado ali, você acaba não vendo, é sempre alguém de fora enxergando o que você está escrevendo certo ou errado. E acho que vale até aqui eu comentar com a galera, né? Que a diferença de sessão que eu falei aqui, não falei a diferença de cada um deles, né? Então, sessão com S e 2 S é de tempo, né? Então, a sessão da tarde, por exemplo, o tempo que você assistiu o filme. A sessão com C e 2 S é de ceder, né? Então, sessão dos direitos autorais, por exemplo. C e 2 S, e a seção com S cedilha é de uma parte, né? Então a seção do hortifruti granjeiros do mercado seção é a parte onde fica. É a mesma ideia de secção, né? De corte, mesma ideia. Pronto, só pra deixar claro pra galera, se ele falou, ele não me explicou. Sempre agora dessa, explicou, né? agora você sabe. Muito bom, Karen. Olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tá fazendo o teu canal aí agora, você tá fazendo várias coisas, você comentou comigo que teve uma evolução até na maneira de você se portar no canal, você soltando. Como é que você tenta manter esse canal atualizado? Porque a gente sabe da dificuldade que é se manter atualizado o tempo todo com aquilo que a gente está trazendo, né? Você deve passar pela mesma coisa que eu passo aqui.
eu vou falando das regras, falando daquilo, falo de literatura, redação, não sei o que, de repente chega uma hora que você fala, meu Deus, falei de tudo, e agora? Você passa por isso também, pô, falei de maquiagem disso, maquiagem daquilo, e agora? Como é que eu crio um novo conteúdo para entregar no canal? Quantos vídeos por semana você coloca lá, só para eu ter uma ideia? 3 ou 4. Acho que a gente tá 3 ou 4 por agora. semana. Tá, 3 por semana, vamos lá. É muita coisa. Eu faço 2 por semana, que também é bastante. 3 por semana, como é que tem conteúdo, como é que tem criatividade, como é que eu atualizo o meu conteúdo para entregar um conteúdo de maquiagem 3 vezes a semana com vídeos inéditos? Então, ó, a minha dica para você que tá começando, se você vai ensinar alguma coisa no YouTube, é primeiro faz uma caminha. O que é a caminha? É o que eu fiz. Como passar maquiagem vermelha, como fazer o olho preto, como usar sombra em creme. Todos esses vídeos eu já fiz, todo esse conteúdo eu já fiz. Por isso que qualquer coisa que você digitava no Google caía no meu blog, porque todo o conteúdo da caminha eu já tinha feito. Aí depois que você fez todo esse conteúdo, ferrou, porque você já fez tudo. Então assim, parece que é fácil, que é só eu sentar aqui e gravar, mas na verdade eu passo pelo menos umas 5 horas por dia pesquisando. Uma coisa que eu acho muito importante para fazer YouTube é consumir YouTube. Então eu passo muitas horas assistindo canais de YouTube, não só do meu da minha sessão, né, de maquiagem, mas tipo canais de criadores que eu admiro. E muitas vezes eu consigo levar ideias de outras sessões, de outros conteúdos para de outros nichos, Isso. Sim. Faça a mesma coisa, Eu vou assistir conteúdo de outras pessoas, menos de educação, assistir todo o conteúdo de outras pessoas para tentar criar pro meu canal. Mesma coisa. E funciona, é pesquisa de campo. Você tem que estar imerso ali, você tem que saber do que você está falando, de quais são as últimas novidades. E eu passo também muita parte do meu dia em sites que vendem maquiagens ou falam de novidades de maquiagem, para eu saber o que está lançando, quando, qual é a tendência do mercado agora, porque aí eu consigo trazer esses conteúdos. Quando chega aqui eu sento para gravar, já está tudo picado, porque eu já estudei tudo aquilo que eu preciso falar. Então, para mim, flui. Por quê? Porque eu já me preparei. É isso. E essas coisas que as pessoas não sabem, o quanto que tem preparação por trás disso, né? Para a construção de um vídeo. Então imagine, fazer isso para 3 vídeos semanais, né? É muita coisa. Hoje acontece comigo o que acontecia com você lá atrás. Hoje, se a pessoa digitar no Google verbo, vai aparecer algum vídeo meu lá com certeza também. Porque também é isso que eu fiz, né? Toda a parte básica de português tá aqui no canal. E agora a gente está juntando, né? Por exemplo, esse nosso vídeo aqui, desse nosso bate-papo, eu junto um pouco do que já tem de teoria com a aplicação no cotidiano, com a aplicação na minha vida, na sua vida, na vida de tantas outras pessoas. Então, agora essa é a parte prática, digamos assim, da língua portuguesa que a gente está fazendo aqui. E com certeza você está fazendo isso também, né? A parte prática da maquiagem no dia a dia e até um aprofundamento, vamos dizer assim, né? Da maquiagem em algumas situações. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Olha só, teve dificuldade nessa internet da vida aí, no começo, durante, agora? Como que foi esse processo teu dentro da internet? Entrou na internet, beleza, começou a produzir conteúdo, né? Isso já falando de YouTube, tá? Você já entrou no YouTube, começou a fazer vídeo, e aí? Tivemos dificuldades? Caramba, quem teve dificuldades na internet? Não teve? Foi a vida só um mar de rosas? Conta um pouquinho disso pra gente. Dificuldade. Tipo assim, minha principal dificuldade eram esses sites, blogs, vídeos que ficavam achando os nossos erros, e pra mim, tipo... Ficava apontando o dedo. Quando eu acho que eu tô certa, eu tô bem. Agora, quando eu concordo com a pessoa que ela tem razão e eu tô errada, e eu começo a duvidar de mim mesma, aí eu fico muito mal. Já passei uma semana chorando na cama por causa de post. Enfim, a gente vai aprendendo, né? Hoje eu já lido de uma maneira diferente. Eu já entendo quando é verdade e quando não é, como eu preciso me posicionar. Tô errada, desculpa, gente, eu errei mesmo. Eu escrevi, achei com X. Eu achei que era com X real, porque eu passei escrevendo em todos os chats do meu WhatsApp, sabe? E achei com CH. Então, tipo, chega ali a hora que você tem que falar, gente, eu não sabia real, eu esqueci. Então, faz parte, tá tudo bem, ninguém é perfeito. Sim, tá tudo bem. Mas eu sabia antes, agora é um absurdo, eu não sabia agora. Eu esqueci, o cérebro esquece, Então, tipo, até hoje, pra mim, é muito difícil quando eu faço uma coisa e eu vejo que eu errei e eu falo, puta, eu fiz merda. E agora, como é que eu posso consertar isso? Eu acho que eu sempre tentei
educar as pessoas, educar o público, né? Tipo, não Boa. colocar ideias erradas na cabeça de ninguém e falar as coisas todas certinhas. Porque eu sempre... Essa coisa de professor, né? Que você tem uma responsabilidade com aquele ser humaninho que vai crescer, se desenvolver, virar um profissional. Sim. Então eu sempre me preocupo muito com isso. E aí, quando eu ensino alguma coisa errada, quando já teve horas na internet que eu falei coisas racistas, transfóbicas, e aí alguém veio falar pra mim, tipo, Karen, isso que você falou é transfóbico. E aí que eu parei pra pensar e entendi, sabe? Então, tipo, eu cresci muito com a internet, aprendi muito, e hoje eu sou quem eu sou porque eu errei. Eu errei, alguém me disse que eu tava errada e eu aprendi com aquilo. E aí, melhorei. Vou continuar errando, com certeza. Mas e a gente tá, né? e aí, essa é a grande questão, né, Karen? A gente tá sempre disposto a aprender. Porque nem todo mundo quer aprender. Todo mundo acha que, tem gente que acha que é o dono da verdade. Não. Quando a gente se coloca disposto a aprender, a gente também vai ter que ter a humildade de assumir que errou e vai aprender, vai crescer, vai pra frente. E aí ele só erra quem tá tentando acertar. Essa é a verdade. Quem tenta acertar vai errar. Faz parte. E a gente, ninguém aqui é uma perfeição. Eu mesmo, como professor de língua portuguesa, tem alguns vídeos que saíram, alguns erros, tem. Eu vou consertando ao decorrer do tempo. Normal. Faz parte, né? Se pegar os meus primeiros vídeos, por exemplo, eu não conseguia fazer revisão do vídeo antes, lá no comecinho. Então, o meu amigo editava e eu não olhava a edição dele. Daí saía umas coisas do tipo, juízes com S, né? E é com Z. E aí, saiu errado aí, pessoal, desculpa, foi mal. E aí segue o baile, entende? Então, eu acho que isso que só vai errar quem tá disposto a acertar, quem tá tentando acertar. E aí o erro faz parte, a gente erra, aprende, cresce e vai continuar seguindo a vida adiante. Então, muito legal isso, muito bacana isso que você falou. Olha só, me conta uma situação aí, se é que teve, deve ter tido, inusitada, diferentona aí, nesse tempo de gravação, de viagem, de vlogs, enfim. O que rolou de mais inusitado, ou algumas coisas que você lembra assim, puxa, fui gravar um vídeo e era uma maquiagem novinha, derrubei inteira na hora da gravação, perdi a maquiagem, ou fui viajar para algum lugar e, sei lá, deu ruim. O que rolou de inusitado nessa vida de internet? Gente, a coisa mais louca que aconteceu foi uma vez que a gente viajou pra Vegas. A gente viajou um grupo de youtuber e aí a gente tava na rua andando e aí veio um grupo de caras e eles tinham uma lista do que o noivo precisava fazer antes de casar. E aí eles vieram pedir pra gente se a gente não podia ajudar eles com alguns itens. Aí a gente, que louco! Eu acho que foi a coisa mais louca que aconteceu, porque a gente ficou muito assim, foi muito do nada, sabe? Mas provavelmente acontece toda hora em Vegas, né? É porque Vegas é um mundo à parte, né? Vou combinar que Vegas é um mundo à parte, né? Não, é louco. Você tava andando na rua e tinha alguém com a bunda de fora. E você tipo, o que tá acontecendo, sabe? Por que isso tá acontecendo? Muito bom, muito bom. Ô, Karen, olha só, a gente vai entrar agora no momento aqui, que é nossa viagem aí para voltar lá na sua relação de infância da escola, mas assim, eu vou colocar algumas situações para você, tá? E você vai ter que me responder como se fosse a Karen lá de 12, 13 anos de idade, a Karenzinha, tá bom? Então eu leio a situação e eu te dou 3 opções. Você escolhe uma das... Isso, dessa esse mesmo, esse aí. Dessa capricho, você escolhe 3 opções e você me diz como agiria a Karenzinha lá de 12, 13 anos, tá bom? De idade. Então vamos lá. Primeira situação é a seguinte. Você conhece um novo grupo de amigas. Todas elas são descoladas e decidem dar um nome para esse grupo. Só que você não gostou do nome. O que você faz? Letra A. Não vai participar do grupo. Letra B. Fala para as amigas que não gostou e sugere outro nome. Ou letra C, fica na sua, melhor ter um grupinho de amigas com um nome chato do que ficar sozinha no intervalo. Ah, não, eu sou muito chata, eu falo tudo que eu penso, às vezes até demais. Então eu ia falar, eu não gostei desse nome, eu não vou participar com esse nome. A gente vai ter que mudar o nome e eu sugiro tal. Olha lá. Letra B, então, e ainda se bobear ia pra letra A, nem fica no grupo e azar. Se não me aceitar, não aceitar o nome que eu quero, eu também vou achar outro grupo melhor e ainda vou pôr o mesmo nome. Muito bom, muito bom. Próxima situação, olha só. É dia de festinha no colégio. O que você faz? Vamos lá. A. Vai, até já separou o look e o seu momento de brilhar, tá? Então você vai chegar arrasando na festa, certo? Letra B. Não vai, aproveita para ficar em casa dormindo mais um pouquinho. Ou letra C, vai só porque vai ter umas comidas diferentes e já faz aquela marmitinha para levar para casa.
Eu acho que letra C. Eu sou taurina e eu só penso na comida. Afinal de contas, tem umas guloseimas diferentes, eu sei que vai estar uns docinhos lá, né? Então, por que não, né? Prioridades. Muito bom, muito bom. Próxima situação, olha só. Na aula de educação física, quem era você? Agora eu já vou saber mais ou menos quem era você. Você já disse que até deu aula de educação física, olha só. Ficou fácil isso aqui, hein? Ó, letra A. Quase uma atleta olímpica, fazia todos os esportes e tirava 10. Letra B. Não fazia aula, fingia que estava com alguma dor para ficar sentada só olhando. Ou letra C. Participava para garantir a nota, mas a educação física não era o seu forte. Letra C. Gente, a bola de handball. Não, eu não dava aula de educação física, eu dava aula de lazer no horário de educação física. Eu não sei. Gente, entendi. Era aula de handball que você tinha que jogar a bola com uma mão. As pessoas achavam que eu tava zoando, sabe? Porque a minha não ia. Aí caía assim, sabe? Só que eu sempre fui muito fraca. Então, tipo, vôlei, eu não conseguia fazer o saque. Eu era horrível, mas eu participava, que a nota era o mais importante, né? Entendi. Afinal de contas, tinha que passar de ano, né? Alguma coisa tinha que ter de nota. Muito bom. Mais uma situação, tá? Mais uma situação, ó. Chegou a vez do seu grupo de apresentar o trabalho. Você não quer falar nada porque tinha feito todo o trabalho escrito. Então, você fala, não, eu escrevi tudo, agora é com vocês. Qual é a sua reação, sua postura nessa situação? Letra A. Só levanta e fica igual uma estátua na frente enquanto o resto do grupo apresenta. Letra B. Nem levanta do seu lugar, finge que é uma diretora de cena e fica lá olhando. E letra C. Se alguém hesitar, você levanta e faz uma palestra. E fala de todo mundo de uma vez só. Esse mesmo, letra C. Porque não só eu fazia o trabalho, eu também ia explicar, eu fazia tudo. E tinha que ficar do meu jeito. Se falasse alguma coisa errada, eu ia falar assim, não, gente, peraí. Tá vendo esse? Eu imprimia tanta foto com cartaz, que era assim, ó, absurdo. Meu pai até brigava com a quantidade de tinta que eu gastava. Muito bom, muito bom. Ah, cara, esse nosso papo tá acabando, cara. Tá acabando, você acredita? Karen, obrigado. Pode falar. Uma coisa, vou contar Pode uma contar. coisa. Eu nunca fiquei de recuperação na minha vida, sempre tirei notas muito altas. Daí uma vez no terceiro ano eu fiquei de recuperação, eu tirei tipo 55, a nota para passar era 60. E aí a diretora me passou direto, porque ela falou, ela é tão boa, estudiosa, que não precisa nem fazer a prova de recuperação. Então, crianças e adolescentes, se esforcem o máximo que vocês puderem, entendeu? Porque vai ver, você vai poder ter férias, não vai precisar ficar aquele negócio de suspensão. Não, como é que chama quando a criança tem que estudar na férias? Não sei. Recuperação final. Recuperação final. Então, terrível, não façam isso. Estudem, em vez de ficar zoando lá no tempo que você tem de sala de aula, tenta aproveitar esse tempo, porque você vai ter que ficar ali de qualquer forma, sabe? Tipo, você tá preso ali, você tem que fazer. Então, estuda ali, presta atenção no que o professor tá falando, porque essas coisas vão te ajudar muito na sua vida. Mas eu não lembro nada que eu estudei em química, apenas isso. O resto eu lembro. Show de bola, show de bola. Senhoras e senhores, essa foi Karen Bacchini. Karen, palavras finais pra você. Aproveita e já deixa todas as suas redes sociais pra galera te seguir em todos os lugares do planeta Terra, Brasil, internet que você existe. Conta pra todo mundo. Já agradeço de antemão de novo a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Gente, é Karen Bacchini em qualquer lugar, até no TikTok. Eu entrei nessa rede de jovens, então vocês me encontram lá também. YouTube, Instagram, Twitter, todas as redes. Espaço aqui para futuras redes também. Estarei em todas elas. E se tudo der certo, eu continuar boa, estudiosa, fazendo pesquisa de campo, eu vou ser youtuber. Me aguardem fazendo publi de fralda geriátrica daqui a pouco. Muito bom, muito bom. Obrigado, Karen. Obrigado a você que está aqui até agora assistindo nosso bate-papo sensacional. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que mais você quer ver aqui no lista de chamada. Já vai seguir a Karen Bacchini em todas as redes dela que estão aqui embaixo também na descrição desse vídeo. E, obviamente, se você curtiu esse vídeo, também já dá um valeu demais aí, ajuda a gente a manter a educação do país. Certo? Pessoas, é isso. Um abraço, até a próxima. Valeu! Fui!